Básico de Teosofia, de Hermógenes Simons. Lição 2. O plano e propósito da vida. As explicações dadas nesse capítulo referem-se a processos não mensuráveis ou observáveis num sentido objetivo. São explicações metafísicas e, como tais, descrevem os processos ocultos dos quais, disse, derivam fenômenos externos e observáveis. Quaisquer que possam ser as presentes hipóteses científicas da origem do universo e da vida, e essas modificaram-se inúmeras vezes através dos séculos, é incontestável que a vida e forma aparecem de certa forma na cena do destino cósmico. Pode-se aceitar que, daqui a alguns milhares de anos, o homem terá ampliado seu poder de observação a outros reinos, onde possa provar ou não o que agora permanece como hipótese. Contudo, de ensinamentos milenares, de descobertas daqueles que têm tido a capacidade de explorar os campos mais sutis da vida e das nossas próprias intuições espirituais, obtemos a impressão de que aquilo que nos é revelado pelos sentidos apenas constitui uma fração da grande saga da eternidade e que as respostas ao mistério do ser existem algures. A mente e a intuição, não estando sujeitas às limitações dos sentidos, procuram essas respostas. Ou, mais precisamente, a mente procura e a intuição responde, pois as duas não são a mesma coisa, ainda que sejam interdependentes e complementares. 3 hipóteses gerais sobre a origem e a existência da vida e da forma têm sido objeto de sérias considerações. Em primeiro lugar, tudo é resultado do acaso, um fortuito aglomerado de átomos. O universo é um caos, sem organização definida, e a vida humana é uma criação espontânea. Em segundo lugar, o universo pode ser o produto de lei natural definida em sua operação física, mas a organização para nesse ponto, deixando como resultado uma combinação de cosmos e caos, parcialmente ordenado, parcialmente caótico. Em terceiro lugar, o universo é uma organização previamente ordenada, a vida é eterna, autoexistente, sem princípio nem fim, e as formas são a criação da inteligência divina, operando de acordo com leis bem definidas. A teosofia sugere que a terceira hipótese melhor atende à verificação do argumento, parecendo a mais evidenciada pelo estudo observado do mundo que nos cerca. Posto que a lei natural parece estar operando e o âmbito de percepção dessa lei pelo homem constantemente aumentada, a ideia de universo caótico ou parcialmente caótico e parcialmente ordenado parece insustentável. Se, entretanto, aceitamos a hipótese de um universo de lei e ordem, implicitamente significa que isso deve ter sentido. Surge então a questão: qual é o propósito da vida tal como se manifesta nesse universo? A teosofia é de opinião de que esse propósito é o desenvolvimento de possibilidades latentes em poderes ativos. O plano desse desenvolvimento encontra-se em evolução, do verbo latino evolvere, evoluir, que significa a expansão da consciência através de experiências em formas cada vez mais refinadas e sensíveis. Vimos que o conceito teosófico vai além da teoria darwiniana da evolução da forma somente, do simples ao complexo, pois adiciona o que parece ser um corolário essencial, a ideia da consciência evolucionante, a princípio vaga e instintiva, que gradativamente torna-se mais alerta, responsiva e especializada e, pelo seu próprio desenvolvimento, compelida à evolução de novos e mais sutis veículos para sua expansão. As potencialidades, pois, são consideradas ilimitadas. A própria vida é o fator controlador, porque à medida que se desdobra, se aperfeiçoa e ajusta-se a formas sucessivas segundo suas necessidades evolutivas. A vida é contínua e sem fim. As formas são temporárias e abandonadas quando preencheram suas finalidades. É bom dizermos agora, embora vá ser mais completamente esquematizado em uma lição posterior, que, sob o ponto de vista teosófico, a experiência evolutiva no reino humano é obtida através de muitas vidas, em corpos de ambos os sexos, em circunstâncias e civilizações diferentes. O segundo postulado da teosofia sobre a evolução é de que ela não se processa em linha reta,
mas representa a segunda metade de um movimento circular, cuja primeira metade é denominada involução. Durante o período involucionário, a vida desce de seu estado puro e indiferenciado, que podemos denominar inconsciência, e emerge através de estágios sucessivos em matéria cada vez mais densa. A metade evolucionária do ciclo começa quando, através de severas limitações e restrições da matéria, a consciência gradualmente desperta e inicia sua longa ascensão para a autoconsciência e além dela. Os termos descenso e ascensão não devem ser entendidos como se referindo à altitude ou lugar, mas simplesmente como designando fases dos processos eônicos incessantes da vida. Elas podem ser consideradas como uma tomada gradual da matéria, cada vez mais densa em evolução, e então a gradualmente igual rejeição da limitação das formas daquela matéria que tinham sido assumidas para efeitos de experiência evolução. Essa é a grande verdade implicada na história bíblica do filho pródigo, que reclamou a sua herança e deixou a casa paterna somente para verificar ao atingir um certo estágio de sua rebelião errante que estava oprimido pelo desgosto no rebaixamento de seu estado e cheio de um desejo ardente de voltar para seu pai. Sob o ponto de vista teosófico, todas as densidades da matéria são interpenetrantes, não estratificadas. Diz-se existirem 7 planos concêntricos ou estados de matéria relacionados ao processo integral de involução e evolução. E desde que se sabe agora que a matéria e a energia são permutáveis, estes planos ou estados podem ser tomados como agregações de energia ou, para usar o termo corrente, campos de força, ambos autoexistentes e mutuamente interpenetrantes. Os planos ou campos nos quais o homem funciona e nos quais ele deve ter experiência a fim de evoluir são o tema das lições que se seguem. Uma breve exposição nesse ponto pode ajudar a tornar mais claro o conceito teosófico da criação e evolução que está velado em todos os grandes ensinamentos religiosos sobre esse assunto. Este postulado, que subjacente a toda a vida manifestada, há um uno infinito, existência eterna, não cognoscível, porque a mente finita do homem não pode compreender a infinidade. Deste primeiro princípio, frequentemente denominado de absoluto, tudo mais emerge e ao qual finalmente tudo deve retornar. Deste absoluto existência una, nosso universo é apenas como uma onda em um oceano poderoso, uma manifestação que aparece e desaparece. Deste absoluto, de fato, diz-se que inúmeros universos emergem e em cada universo há incontáveis sistemas solares. Cada sistema solar é energizado e controlado por uma poderosa consciência, denominada Logos ou o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa consciência está em todas as coisas, e todas as coisas são parte dele. De sua própria natureza, a mente divina trouxe existência ao nosso sistema solar, juntamente com incontáveis outros. Nós, que nele nos encontramos, somos fragmentos de sua vida em evolução. Dela viemos, a ela retornaremos. Através de nós, a mente divina vive, como vivemos através de inúmeras células de nosso corpo físico e através de nossos pensamentos e sentimentos. O homem não pode penetrar o inescrutável mistério de sua origem, mas ousa ponderar sobre a magnitude da criação, sobre a possibilidade e natureza de outros universos, sobre a ideia de que mesmo o logos do sistema está evoluindo, desde que o processo é universal e sem término concebível no tempo. De acordo com a hipótese teosófica, são necessários 3 estupendos impulsos de vida para trazer um mundo à existência. Esses são conhecidos como as 3 grandes emanações ou ondas de vida. Elas são simbolizadas na Trindade, diferentemente denominadas nas grandes religiões do mundo. A primeira onda poderosa ou energia ígnea criadora corresponde ao Espírito Santo ou terceira pessoa da Trindade cristã. Emana de Deus, o Logos, penetrando em toda a área que fora demarcada para o futuro sistema solar, vivificando e separando em átomos a matéria primordial ou matéria pré-genética, cuja existência é eterna.
não se pode imaginá-la de modo algum como uma matéria com a qual estamos familiarizados. É antes um potencial que assim permanece até que o Espírito Santo a vivifique. Isso pode-se dizer, é feito através de um processo que poderia simbolicamente ser denominado como que fracionando-se em número infinito de fragmentos sem se autodestruir, o que constitui um dos inumeráveis paradoxos que encontramos em nosso estudo do lado oculto das coisas. Como expressa o Bhagavad Gita, tendo impregnado esse universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Assim não há um átomo que não contenha a vida de Deus, e reciprocamente, a vida divina só pode manifestar-se quando vivifica a matéria. Ambas encontram-se juntas e inseparáveis onde quer que haja manifestação. A primeira emanação da vida, passando através dos 7 campos concêntricos, movendo-se do zênite ao nadir e voltando novamente ao zênite, prepara assim a matéria através de seu ingresso em evolução para uma tremenda viagem no tempo, à medida que os átomos são agrupados em moléculas, os elementos químicos ficam prontos para a construção de formas. Esse processo leva incalculáveis íons de tempo, e muito antes de estar concluído, surge a segunda onda de vida, correspondendo ao Filho ou segunda pessoa da Trindade. O Logos, disse, envia uma contínua sucessão de ondas de vida, de modo que em dado momento certo número delas encontra-se em ação. De outro modo, haveria em existência em qualquer tempo apenas um reino de vida. Com a primeira onda de vida, a segunda move-se através de um círculo completo do zênite ao nadir e de novo de volta para o zênite, trazendo a matéria, no arco descendente, características que a habilitarão a responder ao estímulo do exterior através do pensamento, desejo e assim por diante. No nadir, naturalmente, a evolução termina e a evolução inicia-se. Poder-se-ia nesse ponto simplificar a exposição, comparando-se o processo com o de transportar-se um homem inconsciente cada vez mais para o interior de uma prisão, onde ele fosse gradualmente readquirindo a consciência e iniciasse sua jornada de volta. O homem representando nesse exemplo certamente não o indivíduo, mas a própria vida. À medida que a onda de vida começa a ascender, não em termos de espaço, mas em termos de consciência, constrói formas da matéria agora imbuídas das qualidades a ela conferidas no arco descensional. O trabalho da curva ascensional é a confecção das formas mineral, vegetal e animal que a vida animada pode desenvolver em organismos cada vez mais complexos. A primeira emanação vivifica a matéria. A segunda confere qualidades de responsividade e dela constrói as formas dos níveis inferiores da vida. A terceira onda de vida ou emanação, correspondendo ao Pai ou primeira pessoa da Trindade cristã, traz consigo as mônadas humanas, as centelhas imperecíveis da vida divina. O termo mônada vem do grego, significando simplesmente aquilo que é indivisível. Filosoficamente, é compreendido como microcosmo ou unidade última. Em teosofia, a palavra usada para designar os aspectos imortais do ser humano considerados como unidade, aquilo qual, através de repetidas encarnações nos reinos inferiores da natureza, gradativamente avança para sua meta final. Foi definida como um fragmento da vida divina, como uma entidade individual distinta, separada pela mais tênue das películas de matéria, tão tênue que, mesmo envolvendo cada forma separadamente, não constitui obstáculo à livre intercomunicação da vida monádica com outras unidades da vida divina similarmente revestidas. Fala-se da mônada como consciência adicionada de matéria, porém nessa altura não tem consciência de nada. Poder-se-ia quase considerá-la como um potencial espiritual não diferenciado. Tem pela frente uma peregrinação eônica, durante a qual atualizará esse potencial e da qual emergirá como uma consciência diferenciada, enormemente enriquecida e expandida, conquistada através das limitações e dos constantes impactos encontrados nos mundos inferiores. As mônadas espirituais, disse, aguardaram no seu elevado plano,
Mais uma vez, não pensar em termos de espaço, mas como campo de energia interpenetrando todos os campos mais densos, porém tão sutis de forma a não serem perceptíveis a qualquer inconsciência inferior, enquanto as formas estavam evoluindo através dos reinos inferiores da vida, o mineral, o vegetal e o animal, vigiando a vida nessas formas durante longas idades e infundiu-lhes a vontade de se ampliarem e expandirem através das formas cada vez mais sensíveis e realmente adaptando-se às suas necessidades. Essa é a vontade de viver que se observa em toda a natureza, o impulso monádico, constituindo-se um anseio de expansão. Essa influência está constantemente dando lugar à evolução da vida e da forma. Quando as formas estão suficientemente evoluídas para se tornarem veículos da consciência humana, as mônadas imediatamente delas se apossam. Ao depararem-se as mônadas com a matéria mental em desenvolvimento, que também tem estado evoluindo, mesclam-se a ela, fertilizam-na, formando em cada ponto de união o que é chamado de corpo causal, ou o verdadeiro veículo da consciência humana individual. Essa consciência individual humana é denominada em teosofia o ego, não confundir com o ego da moderna psicologia, e é uma extensão da mônada, exatamente como a personalidade é uma extensão do ego, do mais elevado ao mais baixo intervalo de consciência humana à continuidade. A alma humana é assim diferenciada das formas de vida nos reinos inferiores. Às vezes pergunta-se, nós viemos através do reino animal? Pelos antecedentes, pode ser visto que enquanto a vida que tornou-se inseparável de nossa consciência e as formas que habitamos evoluíram através dos reinos inferiores, a própria consciência humana jamais deixou de ser consciência humana. Nada do que denominamos de eu habitou formas nesses reinos inferiores. O eu consciente pertence à extensão da consciência monádica e veio à existência na formação do corpo causal. Descrevendo-se essa emanação final, tem-se usado às vezes a analogia de um jato d'água, representando de certa maneira a emissão ascensional da vida inferior e a emanação descensional da vida divina em resposta. Se usarmos novamente a analogia do homem levado às profundezas de uma prisão, pode-se dizer que ele, a vida, agora despertou e encontra-se na posse de uma luz com a qual pode encontrar seu caminho para a liberdade. Esse processo é denominado individualização e marca a transição da consciência simples do reino animal para a autoconsciência e a formação da alma humana ou ego. Embora aquela alma humana jamais possa regredir ao reino animal, encontra-se muito distante ainda daquela completa libertação que é o seu objetivo último. No reino animal, que é denominado de alma-grupo, disse que se manifesta através de vários corpos de uma dada espécie ao mesmo tempo. Em outras palavras, um animal forma somente uma parte da alma-grupo coletiva. A experiência obtida nos corpos animais, na morte, retorna à alma-grupo e é então compartilhada por todos os novos animais que nascem dessa alma-grupo. Tem sido usado como ilustração a analogia de um recipiente com água. A princípio, a água é incolor, mas se for distribuída em diversos recipientes menores, nos quais se pingam gotas de várias cores e em seguida recambiadas ao recipiente original, toda a água, as diferentes cores encontram-se, por assim dizer, dissolvidas. Ao serem novamente redistribuídas nos recipientes menores, algo de todas as cores está presente em cada uma. Repetindo o processo inúmeras vezes, usando essencialmente as mesmas cores, com pequenas variações, o resultado será uma intensificação daquelas cores na solução toda. Da mesmíssima maneira, as experiências continuamente repetidas e acumuladas nas almas grupo animal ocasionam os instintos hereditários de seus membros, de modo que um patinho chocado por uma galinha, por exemplo, sabe imediatamente que a água é seu habitat natural, ou um pássaro chocado artificialmente sabe como fazer um ninho sem jamais ter visto um. O progresso evolucionário através dos reinos inferiores da natureza em direção à meta humana é inconsciente e por isso incrivelmente lento. Uma vez atingido o reino humano, entretanto, o progresso do indivíduo fica por sua própria conta. Aqui também pode ser lento a princípio, porque a autoconsciência recém-formada é fraca
e a mônada ainda não aprendeu a comandar os seus veículos, mas gradualmente esse processo acelera-se à medida que a consciência individual cresce e se expande através de muitas encarnações numa série de corpos físicos individuais com períodos intercalados de descanso e assimilação das lições recebidas. É assim aparente que a entrada no reino humano é um grande e subsequente passo em responsabilidade para a jornada evolucionária. O ego, ingressando num nível extremamente primitivo de civilização, gradualmente eleva-se lenta e penosamente, passo a passo, aprendendo uma lição após outra na escola da vida. A inteligência começa a manifestar-se sob a pressão e o estímulo do desejo, fortalecida pelas reminiscências de suas satisfações. No princípio não há moralidade, nenhuma distinção entre o bem e o mal. Porém, mais tarde, o homem descobre que vive num mundo de leis naturais, experimentando prazer quando essas leis são obedecidas e dor quando são negligenciadas. Surgem os grandes instrutores de idade em idade para ajudar o homem em sua evolução, auxiliando a distinguir entre o bem e o mal, ou, em outras palavras, entre o que é sensato e a favor da corrente de evolução e o que é insensato por estar contra ela. O método da evolução humana disse ser o acúmulo de experiências em várias raças e sub-raças, que são caracterizadas por qualidades peculiares necessárias ao pleno desenvolvimento. O homem nasce em várias raças alternadamente para que possa aprender lições específicas dadas por diferentes tipos de corpos e variados ambientes. Cada nação tem uma lição especial a ensinar às almas que nela encarnam e uma mensagem definida como contribuição para a civilização em conjunto. A Grécia, por exemplo, deu ao mundo a mensagem da beleza. Roma, a da lei e da organização, no passo que as raças teutônicas estão desenvolvendo o intelecto. A alma encarna de raça em raça ou de uma para outra nação, da mesma forma que uma criança de classe em classe na escola. Algumas vezes, encarna-se num corpo feminino, com a finalidade de aprender lições de amor, outras vezes, toma um corpo masculino para aprender lições de intelecto. É necessário experiência em muitos corpos de ambos os sexos e em muitas raças antes que possa ser atingida a meta do desenvolvimento completo. A resposta à questão de finalidade, então, é encontrada no fato de que no final do ciclo há bilhões de almas espiritualmente conscientes que não eram conscientes no seu início. Isso foi lindamente expresso pela frase: Deus dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, torna-se completamente desperto e autoconsciente no homem e universalmente consciente em Cristo, o mais elevado ser. Os diagramas podem ser úteis ao estudo dessa lição. Naturalmente que não se devem ser tomadas literalmente, mas como simbolizando o processo descrito. Este diagrama demonstra as 3 emanações e o descenso e ascensão através dos planos da natureza. Você aprenderá mais sobre a função de cada plano ou campo de força com o prosseguimento de seus estudos. Este diagrama é a representação do descenso da consciência na matéria nos reinos inferiores da natureza e depois sua ascensão do mineral, passando pelo vegetal e animal, até que a individualização seja atingida e a alma individual venha à existência. Referências para leituras suplementares. O Homem, Sua Origem e Evolução, capítulo 1 e 2 de Sri Ram. O Espaço, o Tempo e o Eu, seção 4, de Nonan Prestow. Teosofia, a Chave da Compreensão, capítulo 2, de Eunice e Félix Ley. A Sabedoria Milenar da Vida, capítulos 5 e 20, de Clara Cord. Conferências Populares de Teosofia, conferência 2, de Annie Besant. E Esboço de Teosofia, capítulo 3, de Leadbeater. Perguntas para ajudar a fixar essa lição. 1. O que você supõe? Leis ao acaso ou leis naturais regem o universo? Justifique sua opinião. 2. Qual o propósito da vida postulada pela teosofia? Concorda com isso? Exponha seu ponto de vista. 3.
Em quais dois importantes aspectos os ensinamentos teosóficos sobre a evolução diferem dos que são dados pela ciência física? 4. Expõe o que entende por involução e evolução. 5. Expõe o que você entende por evolução paralela da vida e da forma. Qual é a evidência da existência e da evolução da mente ou vida, bem como da evolução da matéria e forma? 6. O que se entende pelas três grandes emanações ou ondas de vida? Que contribuição dá cada uma delas ao grande plano? 7. O homem evoluiu dos animais? Expõe o seu ponto de vista. 8. Qual o postulado teosófico relativo à individualização? P. Alma-grupo. Concorda com isso? 9. Dê uma explicação sobre o instinto de conservação no reino animal e da consciência do reino humano. 11. Podemos perceber um plano para a evolução humana? Se assim for, em que consiste? Qual o valor prático dessas ideias na vida diária?